Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma videoaula? O que será que nós vamos falar essa semana? Bom, essa semana nós vamos dar continuidade à nossa matéria, né? Que vem falando sobre a matéria, né? Vem falando sobre os estados físicos, né? E hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 2. E nele vai falar sobre as transformações físicas de uma matéria. Tudo bem? Então vamos lá? Aqui nós temos um exemplo de uma transformação física. O que seria uma transformação física? A transformação física é aquela que não vai alterar a substância que está formando o objeto. Como assim? Vamos observar essa árvore. Quando essa árvore é cortada, o tronco dela permanece o mesmo, não houve alteração, né? A árvore agora não será mais útil no sentido de produzir oxigênio para a gente, produzir uma sombra, mas o tronco dela não houve uma alteração, apenas foi cortado, né? E esse mesmo tronco cortado pode servir para fazer um móvel, pode servir para construir uma casa, ou até mesmo na fabricação do lápis. Mas não houve uma mudança no tronco da árvore. Ele apenas foi cortado, transformado, né? Mudou o formato dele, mas o tronco em si não teve alteração. Vamos ver agora um outro exemplo. Aqui nós temos então um outro exemplo. Vamos ver aí que temos alguns copos de suco, né, que estão no seu estado líquido, e esse suco ele pode ser transformado no seu estado sólido sem mudar a substância. Vai continuar sendo a mesma substância. O que vai mudar é apenas o seu formato, que deixa de ser líquido e passou a ser sólido. Então, o suco, por exemplo, aí, o primeiro que pode ser de goiaba, né, o segundo maracujá e o terceiro abacaxi, né, pela tonalidade, ele deixa de ser líquido, deixa de ser suco, né, e passa a ser um picolé, se nós colocarmos em uma forminha, mas a substância permanece a mesma. Vamos falar agora um pouquinho sobre misturas. O que vem a ser a mistura? Mistura ocorre quando juntamos duas ou mais substâncias, porém, mesmo sem enxergar, elas estão presentes. O que significa isso? Vamos observar esses dois exemplos que a tia Roberta colocou aí, ó. Água e óleo. Se nós misturarmos a água com o óleo e deixá-lo, né, um pouquinho parado, nós vamos perceber que esses dois não se misturam. Né? Então, apesar dele estar misturado, está junto, né? Nós misturamos ele ali, então estão os dois ali no resultado, né? No copo, mas a gente consegue observar essa diferença ali. Quer ver um outro exemplo? Quando a gente pega, por exemplo, feijão e milho, né? Se a gente juntar o feijão com o milho, a gente consegue misturar, mas eles não vão ficar juntinhos, né? A gente consegue observar, enxergar os dois de forma separada, diferente desse segundo exemplo que está aí. Nesse segundo exemplo, seja água com sal ou água com açúcar, né? À medida que a gente mistura, a gente só consegue observar como se fosse água pura, né? Mas se a gente for beber, a gente vai perceber que nessa água contém o sal ou contém o açúcar, tá? Então, o que a tia Roberta quer que vocês percebam? Que a mistura não é apenas aquilo que a gente está visualizando como a água e o óleo, mas também o que a gente não visualiza, né? Os dois. Outro exemplo aí seria o nosso bolo. No caso do nosso bolo, é uma mistura em que a gente depois não consegue observar os ingredientes, né? A gente só observa o bolo. E no caso aí da questão, podemos relembrar também a questão dos reversíveis e os irreversíveis, né? O que seria isso? Vamos imaginar, alguns, será que pode ser reversível? Será que a água e o óleo a gente pode voltar ao que era antes? Podemos sim. Podemos separar a água do óleo. Será que o feijão, que eu dei o exemplo, e o milho, podemos voltar ao que era antes? Sim. Então, são exemplos de
reversíveis. No caso do bolo, como eu falei, ele é irreversível, certo? Quando a gente falar de água e sal, é um pouquinho mais complicado. Por quê? Aparentemente, ele não é reversível, né? Como que eu vou separar a água do sal? Mas é possível sim. Existe uma certa forma, né, chamada de destilação, em que a gente consegue fazer essa separação. Mas isso é um assunto um pouquinho mais para frente. O que eu quero que vocês observem hoje, então, além, né, do que é uma mistura, gostaria de que vocês percebessem também que algumas podem ser reversíveis e outras não podem, não conseguem ser reversíveis, né? Seriam irreversíveis, não voltam então ao que era antes. Tudo bem? Aqui nós estamos revendo, na verdade, os estados físicos, né, da matéria, basicamente aqui da água, na verdade, onde nós temos a água no estado sólido, no líquido e no gasoso. É muito mais fácil nós observarmos a água, porque a gente vê, né, no nosso dia a dia, ela nos três estados, tanto no sólido, no cubinho de gelo, no líquido, né, no nosso dia a dia, e no gasoso aí nas nuvens, então é muito mais fácil. Mas todos os materiais que nós temos aí, eles podem ficar também nos três estados físicos, tudo bem? Mas vamos ver o que a tia Roberta tem para hoje de novidade, né? Isso aí é apenas uma revisão, sólido, líquido e gasoso. Nossa novidade, então, está aí, ó, nesses nomezinhos aí, ó, fusão, vaporização, tá vendo aí? Solidificação, liquefação ou condensação e a sublimação. O que vem a ser isso? Esses nomezinhos indicam as mudanças nos estados físicos. Nós vimos agora que nós temos os três estados físicos, o sólido, o líquido e o gasoso, né? Revemos aí na página anterior. E agora nós vamos observar que esses estados físicos podem mudar, né? Podem sair de um para o outro. Como assim? Vamos observar esses cubinhos de gelo aí. Esses cubinhos de gelo, à medida que a gente tira ele do congelador e coloca no ambiente, deixa lá em cima de uma pia, né? Deixa do lado de fora, o que vai acontecer? Ele vai derreter. E à medida que isso acontece, significa que ele está passando do seu estado sólido, né, para o seu estado líquido. Está acontecendo uma transformação, uma mudança do estado sólido para o líquido. E isso recebe um nome que se chama fusão. O outro aí, ó, vaporização, ocorre quando nós temos alguma coisa no seu estado líquido e isso pode ser transformado em vapor, como o exemplo aí de uma nuvem, né? A água pode estar no estado líquido e evaporar em forma de vapor, evaporar, né? E ir para as nuvens aí, formando as nuvens, certo? Um outro exemplo é a liquefação ou condensação, que ocorre quando a nuvem, que estaria em forma de vapor, volta a ser líquida. Isso acontece quando ocorre a chuva, né? Quando ocorre a chuva, é o vapor da água lá da nuvenzinha que está sendo transformada, então, na parte líquida. Temos também a solidificação, que é o inverso da fusão, né? Quando ocorre do líquido virar sólido, se eu pegar lá qualquer coisa e colocar no meu congelador, né, vira sólido, solidificação. Né? Se eu quiser comprar lá a carne, colocar no congelador, ela não está exatamente líquida, né? Mas ela também ficaria sólida. Ocorreu também uma solidificação, tá certo? Também acaba sendo uma forma de solidificar. E existe, por fim, aí o que a gente chama de sublimação. O que seria sublimação? É quando ocorre a passagem do sólido direto para o gasoso ou do gasoso retornando para o sólido, tá? Esses exemplos aí já são um pouquinho mais complicados, né? Tirando aí a
do gasoso para o sólido, do gasoso para o sólido, a gente poderíamos dar o exemplo do granizo, né? Por que o granizo? O granizo é a nuvem que estaria em forma de vapor e que vai cair lá em forma de gelo. Então, é uma forma de sublimação também, do gasoso para o líquido. E no caso do sólido para o gasoso, nós podemos pensar naquela fumacinha que se coloca em festas, né, de boate, né? Que ali, na verdade, é o gelo que a gente chama de gelo seco, que é transformado, né? O gelo ele é transformado direto para o vapor. É também um exemplo de sublimação, então, mas do sólido para o gasoso, tá bem? Vamos ver, então, os exemplos de mudanças nesses estados físicos. Alguns exemplos aí. No primeiro, nós estamos falando sobre a solidificação. Observem aí a solidificação. O que está acontecendo? É um gelo, né? Um lago, na verdade, que está se transformando em gelo. Né? Então, ele está se solidificando, está ficando mais firme. O segundo exemplo é o que a gente faz sempre aí na nossa casa, né? Produzindo, né, o gelo, tá? Então, é água líquida que a gente coloca lá nos cubinhos e vai virar gelo. Então, nós temos a solidificação. Nesse segundo aí, nós estamos falando de fusão. Fusão, gente, é o inverso, então, da solidificação, né? Nós estamos vendo aí, ó, o gelo derretendo, né? No primeiro exemplo. O segundo acaba sendo gelo também, né? Derretendo, mas aí nós temos icebergs aí, né? Virando líquido. E o terceiro exemplo é um picolé derretendo. Pode ser um picolé, um sorvete, né? Que está derretendo. Então, nós temos o processo de fusão, que é o inverso da solidificação. Outro exemplo aí, ó, é a vaporização ou ebulição. Normalmente nós ouvimos falar de que alguma coisa está vaporizando ou evaporando, né? E a ebulição a gente não ouve muito falar. Tem uma pequena diferença. A diferença está no tempo que ele leva para vaporizar ou evaporar, né? Quando a gente vê aí os primeiros exemplos aí do lado esquerdo, nós estamos vendo no ciclo, né, onde a água está evaporando com a presença do sol, evaporando de vários lugares, né? Então, uma forma lenta, está se vaporizando de forma lenta. O segundo aí, nós temos roupas no varal, né? Se a gente lava a roupa e coloca no varal, ela vai secando, mas é uma forma lenta também, né? De evaporar. E no caso dos dois de cima aí, nós temos uma chamada ebulição, né? Porque é uma forma mais rápida de estar evaporando, né? Então, no caso, a água está saindo de forma muito mais rápida do que sairia de uma roupa, por exemplo. A mesma quantidade, se eu colocar 1 litro de água em uma roupa e 1 litro de água nessa chaleira ou nesse ferro, né? O que vai acontecer? Da roupa vai demorar bastante para evaporar. Né? Vai depender do sol que vai estar no momento e vai demorar um pouquinho. Já na chaleira, no ferro, essa água vai evaporar bem rápido. Então, a gente dá o nome de ebulição. E aqui nós temos, por último, a condensação. O que seria a condensação? A condensação já é a passagem do estado de vapor, né, para o estado líquido. Então, nós temos aí de manhã, né, aquelas gotinhas que aparecem nas árvores, né? Nós temos também aparecendo aí em uma garrafa, e nós temos também aí uma nuvem que possa estar caindo, né, em forma de chuva. Tudo bem? Nós vamos falar agora um pouquinho sobre um outro assunto, né, que está aí no finalzinho do livro de vocês. Deixa eu ver aqui a página 99, que fala sobre o aquecimento global, que é um assunto muito importante para a gente estar comentando no momento, né?
O que seria o aquecimento global? Quais seriam as causas de um aquecimento global? As consequências dele? E será que tem alguma coisa que nós podemos fazer para evitar tudo isso? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso? O aquecimento global é um fenômeno que deriva do aumento progressivo da temperatura da superfície terrestre durante os últimos 150 anos. O que tem acontecido? Tem acontecido um superaquecimento da nossa Terra. E isso devido a algumas coisinhas aí que nós podemos ajudar, sim. Vamos ver daqui a pouquinho, né? Então, o aquecimento da Terra é o que a gente chama de aquecimento global. Quais seriam as causas desse aquecimento global? Né? Vamos ver as principais, que seriam os gases que nós estamos lançando para a atmosfera, né? Provocando esse efeito estufa, a queima dos combustíveis fósseis e o desmatamento. Esses seriam os principais, né? Tudo que gera gases tóxicos, né, que estão indo para a atmosfera, aqui, né, no caso das queimadas, no caso das termoelétricas, nas indústrias, né, tudo que se queima, além do desmatamento também, né, que ajuda muito a esse aquecimento global. Aqui nós vamos ver algumas causas e consequências misturadas, na verdade, né? Para que a gente consiga entender juntinhos o que acontece. À medida que a gente polui o nosso ar, né, que vai provocando esse efeito estufa e, por consequência, o aquecimento da Terra, isso vem provocando o derretimento das geleiras. Então, nós estamos vendo aí um ursinho, né, no topo de uma geleira, tadinho, tentando se segurar aí no que restou. Por quê? Porque esse aquecimento vem provocando, né, esse derretimento. Aqui, mais uma vez, né, essas consequências, o derretimento de todas essas geleiras, os animais e até mesmo um solo seco. Por quê? Porque acaba que os locais que não têm essa água toda aí vai ficando seco, né, por tanto calor. E por fim, gente, como nós podemos evitar tudo isso? Né? Será que nós podemos ajudar em alguma coisa? Então, a tia Roberta colocou aí algumas coisas que nós podemos ir pensando em colaborar, né, com o nosso meio ambiente. Podemos poupar água, podemos reciclar, que nós já falamos, reduzir, reutilizar, usar mais veículos ecológicos, andar mais de transportes públicos, né, de bicicleta também, a pé, evitar o uso de ar-condicionados, criação de ETAs, né? Que seriam estratégias, né? Também. Poderíamos reflorestar, poderíamos apostar mais nas energias que se renovam, como o sol, o vento, né? A própria biomassa. Então, na verdade, nós estamos deixando aí umas dicasinhas para que a gente possa pensar realmente e ver no que nós podemos colaborar um pouquinho mais. Tudo bem? Então, pessoal, até a nossa próxima videoaula. Fiquem com Deus.